Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Haas na área. E hoje vocês vão aprender a como mudar o período de uma data dinamicamente de acordo com a seleção do usuário, como nesse exemplo aqui da tela, aqui na ferramenta Tableau. Vamos lá? Bem, antes de começar, primeiro vamos entender essa funcionalidade, ok? Ela está no projeto iClinic Dashboard, que está dentro do meu portfólio e foi reconhecido como Visual of the Day, ok? O link está aqui na descrição do vídeo, então caso você queira baixar, fique à vontade. E você pode explorar como cada funcionalidade foi feita dentro desse projeto, tá? Mas nesse vídeo, nós vamos abordar somente a funcionalidade de mudança de período de data, que está aqui na seção do Trends, ok? Então vamos lá, vamos entender como funciona. Vou dar um zoom aqui. E aqui a gente já consegue observar que nós temos 4 letras. Cada letra representa um período, tá? O W representa week, ou semana, o M, month, ou mês, o Q, quarter, ou trimestre, e o Y, year, ou ano, tá? E quando o usuário interage com algum botão, olha só que legal, ele muda o período no meu indicador de trend. Bem legal, né? E nós vamos aprender a construir isso daqui agorinha. Mas antes disso, eu vou mostrar uma forma mais simples de configurar a mudança desse período, tá? Sem todos esses botõezinhos, enfim, apenas com um parâmetro, caso você queira algo mais simples para o seu projeto. Vamos lá. Como de costume, nós temos aqui um projeto conectado com os dados da Superstore, tá? E já vou iniciar criando um parâmetro. Eu vou chamar ele de período, tá? E meu tipo de dado desse parâmetro será string. Aqui vou selecionar a opção de lista e nela eu vou incluir cada opção daqueles itens que eu comentei. Semana, mês, quarter e ano, ok? Eu vou adicionar aqui tudo em inglês, tá pessoal? E nós vamos utilizar esses dados dentro de uma função que eu já vou explicar como. Então vou colocar todas as opções aqui e vou clicar em OK. Em seguida, eu vou criar um campo calculado e vou chamar ele de DateType. Aqui, ainda muitas pessoas acabam fazendo esse campo com if ou com case, por exemplo. Caso, né, o meu parâmetro, no caso aqui período, né, when, sei lá, o week, então, blá blá blá. Nesse caso a gente não precisa, tá? Porque nós vamos construir esse campo calculado de uma forma super simples. Por isso que nós colocamos exatamente o nome de cada período em inglês, tudo minúsculo. Basta vocês trazerem a função dateTrunk. E olha só que legal, vamos ver como ela funciona? Ela basicamente agrega a data de acordo com o período especificado. Então, por exemplo, eu tenho minha data de janeiro a junho, ok? E o específico período month, ou mês, tá? Ou seja, eu vou agregar minha data por mês. Então, é exatamente isso que a gente consegue ver aqui no exemplo. O dateTrunk, aqui nesse caso ele especificou o período de quarter, ou trimestre, para essa data, e aqui ele trouxe exatamente a data truncada, ou seja, agregada nesse período especificado, ok? Então, como a gente tem todos esses períodos dinamicamente dentro do nosso parâmetro, basta trazer o nosso parâmetro. E em seguida, especificar o campo de data, nesse caso aqui, o order date. Vou clicar em OK. E olha só que legal, com o botão direito, tá pessoal, eu vou arrastar esse campo para colunas e ele vai aparecer esse pop-up. Quando a gente traz com o botão direito, ele sempre pergunta como que a gente quer configurar esse campo. Porque olha só, se eu trazer como botão esquerdo, ele sempre vai vir agregando, né, automaticamente. E não é isso que a gente quer, porque a gente já agregou os dados dentro do nosso campo com o dateTrunk. Então com o botão direito, basta a gente selecionar essa opção aqui, Order Date Continuous, e clicar em OK. Na verdade não é Order Date, né, é o dateType. E clicar em OK. E em seguida, trazer nossa medida, nesse caso sales, para linhas, ou rows. E está pronto. Só que tem muito dado, porque a gente está mostrando por semana. A gente tem 4 anos de datas aqui, né? Então, antes disso, nós vamos criar um outro campo calculado para filtrar os data points, ou seja, cada marca que está sendo mostrada na minha tela. Nesse caso, cada período. Então, eu vou chamar ele de DateType Filter. E aqui dentro, olha só que legal. Eu vou trazer meu campo DateType e eu consigo fazer isso só clicando e arrastando e jogando aqui para dentro do meu campo calculado. Vou colocar a condição de maior ou igual e vou utilizar a função dateAdd. Olha só que legal. Ela funciona
da mesma forma que o datetrunc. Você tem que especificar um período, ok? Só que o que ela faz? Ela sempre adiciona datas de acordo com a data do seu campo especificado. Ou seja, você consegue tanto adicionar datas para trás quanto datas para frente. Nesse caso, eu vou trazer o meu parâmetro período, porque isso também será dinâmico de acordo com a seleção do usuário. Depois da vírgula, eu vou colocar -11, ou seja, além da data do meu período atual do meu campo que eu vou especificar ainda, eu quero trazer 11 períodos anteriores. Mas quais períodos? Exatamente o período que o usuário selecionar aqui no meu parâmetro. Então, se ele estiver analisando, por exemplo, por mês, ele vai adicionar mês aqui como valor, então aqui vai ficar, por exemplo, month, e ele vai adicionar 11 meses para trás, ou seja, os 12 últimos meses, ok? Isso dinamicamente, por isso que essa funcionalidade é bem legal. E depois, eu vou trazer o meu campo de data. E aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode utilizar o campo today, ok? Só que se você utilizar o campo today, você tem que utilizar um datetrunc, ou seja, assim como a gente fez no nosso campo datetype, tá? Datetrunc de período, today, ou seja, ele vai sempre trazer os 12 últimos meses com base na data de hoje, tá? Na data de hoje. Ou o que eu gosto de fazer também é utilizar a última data disponível na minha base, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou trazer meu datetype, que basicamente já é a minha data já agregada, tá? De acordo com a seleção do parâmetro. Só que eu não vou trazer somente o meu datetype, senão ele vai dar erro. Eu preciso trazer, olha só que legal, ele já me diz exatamente o que está faltando. Nesse caso aqui, está faltando o quê? Ah não, só tem um parênteses a mais. Aqui em teoria já funcionaria, tá? Só que ele vai fazer o que aqui? Ele vai adicionar 11 meses sempre no meu período atual. Não é isso que eu quero. Eu quero trazer sempre 11 meses de acordo com a minha última data, meu último período. Então aqui nós vamos utilizar o fixed, né, que é uma função de nível de detalhe, de forma simplificada. Basta colocar dentro de chaves a função max e dentro da função max o nosso campo datetype. Assim, ele sempre vai trazer o quê? A maior data já agregada com o meu parâmetro período disponível na base. Tá? Então, se o usuário selecionar semana, por exemplo, ele vai sempre trazer a última semana disponível na minha base, ok? Eu vou clicar em OK e vou trazer esse campo para filtros. Ele sempre vai trazer um valor booleano, verdadeiro ou falso. Eu vou selecionar a opção verdadeiro e vou clicar em OK. E olha só que legal, ele já filtrou. Para ficar mais bonitinho, eu vou transformar esse gráfico em gráfico de áreas e vou mudar a cor dele para um azulzinho mais bonitinho. Ou não, né? Vou deixar assim mesmo. Tá? Vou deixar assim mesmo. Prontinho. Agora eu vou criar um dashboard. Vou trazer esse meu gráfico para cá. Olha só que legal. Vou trazer o meu parâmetro, período. E vou chamar isso aqui de trend. E pronto. Toda vez que o usuário interagir com o meu parâmetro agora, olha só, ele muda exatamente o período. E como eu estou utilizando um parâmetro, eu consigo trazer a informação desse parâmetro aqui no título do meu gráfico. Olha só que legal. Basta eu editar ele e aqui em Insert ou Inserir, eu consigo incluir o meu parâmetro período. Só que ele ficou com uma letra minúscula e ficou em inglês, né? Então vamos supor que você está construindo um projeto em português. Não vai ficar legal, né? Mas olha só que legal, a gente consegue atribuir um apelido ao nosso dado do parâmetro. E aqui nós temos duas colunas, coluna value e coluna display as. A coluna value a gente não modifica porque a gente está utilizando ela para configurar o nosso datetrunc, ou seja, nossos campos datetype, ok? Só que a gente consegue atribuir um apelido, ou seja, mudar o valor que está sendo mostrado na tela sem alterar o valor original. Então aqui, por exemplo, eu consigo mudar e colocar um nome em português, por exemplo, semana. Vou fazer isso para todos. Mês. Trimestre. E ano. Tá? E vou clicar em OK. Agora vamos voltar ao nosso dashboard. Olha só que legal. Agora ele já está em português e não modificou e nem impactou na nossa funcionalidade. Vou tirar esse título aqui que não precisa. E está pronto a funcionalidade que eu mostrei para vocês. Tá? Dinamicamente de acordo com a seleção do usuário. Essa é uma forma muito mais simples de construir, tá? Para o dia a dia, dependendo do projeto. Mas agora você vai aprender como construir exatamente
aquela outra funcionalidade que eu mostrei, que é basicamente a mesma coisa, só que com um formato de experiência de usuário diferente, tá? Para isso, nós vamos trazer uma outra fonte de dados. Como assim, Ras? Basta você abrir o Excel e incluir algumas informações nele. Nesse caso, nós vamos ter duas colunas, uma para um ID e outra para o nome da data, tá? E em cada linha nós vamos incluir cada opção que nós especificamos anteriormente, seja semana, mês, quarter ou year, né? Eu misturei inglês e português aqui, mas deu para entender, né? E como que a gente traz isso para dentro do Tableau? Você pode salvar esse arquivo Excel, tá? E vir aqui em dados e adicionar uma nova fonte de dados com esse botão aqui, ou Ctrl D. Mas nesse caso, olha só o que eu vou fazer que é bem legal. Vou selecionar os meus dados, clicar com o botão Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V dentro do Tableau. Olha só que legal, ele já interpretou que eu quero trazer dados aqui para dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou apenas renomear essa fonte de dados para períodos e vou extrair. Por que eu vou extrair esses dados, tá, pessoal? Porque quando eu for publicar no meu servidor, vou clicar aqui em salvar, quando eu for publicar no meu servidor, ele precisa estar extraído porque ele é uma fonte externa. E além disso, quando eu for publicar, você tem que marcar aquela opção lá embaixo, adicionar arquivos externos, tá? Porque isso aqui não é um banco de dados, é apenas um arquivo externo, tecnicamente falando, que eu estou trazendo para dentro do Tableau. Então eu preciso extrair e marcar aquela opção quando eu for publicar no meu servidor, tá? Seja ele Tableau Cloud ou Tableau Server, é indiferente. Bem, aqui eu já trouxe algumas informações na minha tela, seria o meu ID e meu datename, basicamente. Meu ID eu vou jogar para colunas, e meu datename eu vou jogar aqui para detalhe, ok? E olha só que legal, ele já começou a estruturar aquela minha seleção, certo? Depois eu vou esconder aqui o meu header, eu vou formatar aqui as minhas opções para remover essas linhas, ok? Basicamente é a divisão de linhas. Prontinho. Agora, para criar exatamente uma seção exatamente igual a esse carinha aqui, o que a gente precisa? A gente precisa de uns quadrados, basicamente, né? Um para demarcar qual item está sendo selecionado e um para demarcar qual item não está selecionado, certo? E além disso, apenas a primeira letra de cada período. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos criar um campo calculado, e o legal disso tudo é que nós vamos aproveitar todos os campos que nós já construímos para a funcionalidade anterior, que basicamente é a mesma, só que de uma forma muito mais simples, tá? Aqui eu vou colocar aqui selected, ou, não, melhor, vou colocar em português, data selecionada. E aqui dentro eu vou fazer uma condição, apenas a condição. Não vou utilizar if, nem nada, tá? Que vai ser basicamente, vou verificar se o meu período ele é igual ao quê? Ao meu campo datename, tá? Que basicamente é essa coluna aqui do meu arquivo Excel. Por isso que as informações e os dados aqui, pessoal, eles têm que estar exatamente igual. Ou seja, sempre o período tem que estar sempre em inglês, tá? E tudo minúsculo para que a gente consiga fazer essas condições, ok? Selecionado, período, data selecionada, perdão. Vou clicar em OK. Como eu só estou trazendo a condição, e nem um if nem nada, ele sempre vai me retornar um valor booleano, tá? E agora basta eu fazer o quê? Trazer para detalhe. Só que eu não quero fazer isso na verdade. Então eu vou mudar as minhas marcas para shape, ou seja, formas, e vou trazer esse meu campo data selecionada para formas. E olha só que legal. Agora eu tenho uma forma para os valores verdadeiros e para os valores falsos, ok? Mas uma coisa é clara, eu sempre vou ter apenas um valor verdadeiro, que é a seleção do meu parâmetro. E aqui dentro eu consigo configurar, basta clicar aqui em Shape ou Formas, e eu consigo configurar a forma de cada valor. Nesse caso aqui, olha só que legal, eu vou selecionar a opção verdadeiro e vou selecionar o quadradinho preenchido, tá? E no falso, eu vou selecionar o quadradinho vazio e vou dar um OK. No size eu vou aumentar bastante aqui, vou deixar mais ou menos esse tamanho, deixa eu só deixar em Entire View aqui. Não foi muito, deixa eu diminuir. Legal, não foi muito também. Legal, e olha só, exatamente igual, certo? Só que está faltando o quê? As iniciais de cada período. Então para isso, eu vou criar dois campos diferentes, tá pessoal? Um para colocar aqui, nas minhas opções que não estão selecionadas, e uma na opção que está selecionada, tá? Por quê? Olha só, se eu colocar aqui em Label, e centralizar aqui as minhas informações, ele fica dinâmico, eu acho que nem precisa criar esses dois campos. Mas assim,
Vou mostrar até a funcionalidade aqui do meu projeto original, porque lá eu criei 2 campos e eu vou explicar o porquê, tá? Na verdade é esse carinha aqui. Aqui eu não utilizei as formas padrão do Tableau, tá? Como você pode ver, eu criei e trouxe formas personalizadas para dentro do Tableau. E você consegue saber como faz isso pesquisando no Google. Brincadeirinha. Basicamente, basta você trazer as suas imagens em PNG para dentro da sua pasta de documentos, aí no seu computador, e dentro da sua pasta de documentos terá a pasta do Tableau. Prontinho. Aqui seria essa pasta que eu estava comentando, tá? Que é a pasta que está dentro de documentos. Dentro de documentos tem essa pasta chamada My Tableau Repository. E dentro dela nós temos a pasta Shapes, ou Formas. E dentro dessa pasta você pode criar outras pastas para colocar as suas formas. Nesse caso aqui no meu portfólio, olha só, eu tenho exatamente as minhas imagens que eu utilizei no meu outro projeto. Tudo em PNG, ok? Então tá legal. E como eu utilizei formas externas, o Tableau não reconhece a cor da minha forma, tá pessoal? Então aqui eu tive que fazer o quê? Olha só, eu criei 2 campos, um para especificar qual que era a minha data, a inicial da minha data ligada, ou seja, on, que é a minha data selecionada, e as datas, os períodos, perdão, que não estão selecionados, tá? Que é basicamente a mesma coisa, só que com o note na frente. Eu cortei o vídeo aqui porque alguém tocou a campainha aqui e fez uma barulheira, tá pessoal? Mas eu mostrei essas datas, esses 2 campos aqui, exatamente para caso vocês construam o projeto de vocês com formas personalizadas, ok? No nosso caso, nós não estamos utilizando, então o Tableau ele reconhece a cor de fundo. Então, nesse caso, a gente nem precisa construir aqueles campos. Basta construir um único campo, trazendo a inicial aqui do nosso campo DateName, tá? E basicamente, basta fazer um left ou upper, enfim, a ordem é indiferente. Dentro desse left, eu vou trazer meu campo DateName, tá? E vou trazer o número 1, ou seja, da esquerda para a direita eu quero apenas um caractere, tá? E eu vou trazer o upper, que é a função para deixar tudo maiúsculo, ok? Vou chamar isso de inicial data. Vou clicar em OK. Agora, esse inicial data, eu estou fazendo tudo isso, pessoal, na minha fonte de dados períodos, tá? Basicamente é aquele arquivo Excel que eu trouxe para dentro do Tableau. Agora eu vou arrastar para Label e vou remover o meu DateName, que já estava em Label, e está pronto. Como eu falei, de novo, só reforçando, aqui ele está mudando de cor, porque isso pode acontecer no projeto de vocês, tá? Ele está mudando de cor, vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho, a 14, por exemplo. Ele está mudando de cor automaticamente porque eu estou utilizando uma forma nativa do Tableau. Então o Tableau ele consegue reconhecer a cor. Se eu mudar aqui, por exemplo, para preto, tá vendo? Ele consegue reconhecer a cor e dinamicamente mudar a cor da minha letra para ter um bom contraste. Caso você utilize uma forma personalizada, olha só o que acontece. Se vier aqui, por exemplo, utilizar essa forma aqui, ele não vai conseguir reconhecer. Então ele vai continuar com a cor padrão da minha letra, que nesse caso aqui é preto, ele não vai mudar porque ele não reconhece a cor dessa forma, tá? Mas quando a gente utiliza uma forma nativa, ele consegue reconhecer. Aqui eu vou deixar essa cor preta mesmo, não tem problema, tá? E vou deixar assim dinâmico. E agora eu vou construir a funcionalidade de mudança do meu período, ok? Olha só que legal, eu vou trazer basicamente aquela minha planilha para cá, vou esconder aqui, né, o meu título, vou tirar essa opçãozinha e vou apenas organizar aqui a minha planilha. Vou deixar aqui bem menorzinha. Aqui já é o suficiente, tá? E prontinho. Acho que só a letra aqui ficou um pouco grande, né? Deixa eu só voltar lá. Vou aproveitar e vou remover aqui todas as funcionalidades de tooltip, enfim, de interação. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra desse carinha. E prontinho, tá? Agora vou construir dentro do meu dashboard a funcionalidade, a ação de mudança dos valores do meu parâmetro. Aqui dentro eu vou adicionar uma nova ação de mudança de parâmetro. E toda vez que eu clicar, deixa eu renomear essas planilhas para ficar um pouco mais fácil, tá? Aqui eu vou chamar de trend. Aqui vai ser
seleção de período. Prontinho. Agora no meu dashboard, eu vou criar a minha ação de mudança de parâmetro. E toda vez que eu clicar na minha planilha seleção de período, eu vou mudar o meu parâmetro período, eu vou incluir os valores date name. Vou clicar em OK. O resto pode deixar do jeito que está, tá? Muda parâmetro. Bom, vou só adicionar um nome para essa ação. E olha só que legal. Quando eu clico agora em qualquer opção, ele muda os valores. Bem legal, né? Só que tem um problema aqui. Tá vendo que ele fica selecionado? Isso é chato, né? Aqui, em algum cima aqui, vai ter um cardzinho mostrando como limpar a seleção. Eu vou mostrar aqui para vocês, só não vou explicar muito, tá? Mas no cardzinho aqui em cima, ele explica com detalhes como utilizar essa função, essa funcionalidade em outros casos de uso. É basicamente limpar essa seleçãozinha, para não ficar selecionado aqui e as outras opções ficar meio opaca, né? E sem muita cor. Para isso eu vou criar dois campos calculados, na verdade nem precisa criar, a gente pode construir aqui uma função ad hoc, né? Ou seja, direto aqui na nossa planilha. Vou criar essa ação de limpeza de seleção. Então, opção de filtro, limpa seleção, período, run action, show filters. Vou clicar aqui, ele vai impactar esse carinha. Aqui eu jogo true. Não, na verdade tem que criar assim. Deixa eu criar aqui o meu campo calculado. Legal. Em filtros. Em detalhe, perdão. False. Jogo agora aqui em detalhe. Prontinho. Agora lá vou criar a minha ação. Limpa seleção, período. Select Show Values. Quando eu clico aqui, eu quero impactar essa planilha apenas. Quando eu clico nesse campo, ele vai impactar esse campo. Clico em OK e está pronto o sorvetinho. Agora, quando eu clico, ele automaticamente limpa aquela seleção chata, tá? Está basicamente pronto a nossa funcionalidade com os nossos botões, tá? Mas, não está exatamente igual. Então, vamos lá entender o que está faltando? Deixa eu voltar aqui no meu projeto. Olha só, aqui nós temos um gráfico diferente, tá, pessoal? E por que eu coloquei um gráfico diferente aqui? Primeiro, porque para análise fazia mais sentido para esse projeto, tá? E para eu ter dinamicamente a mudança aqui do nome do meu período. Tá vendo que quando eu estou selecionando semana, ele muda para o ano e o número da semana. Quando eu estou em mês, ele traz um mês e um ano. Quando eu estou em ano, ele traz somente um ano. E olha só o que acontece aqui dentro. Opa! E vazou, hein? Olha só o que acontece aqui dentro do Tableau. Quando eu mudo aqui, ele não fica dinâmico, né? Exatamente do jeito que eu quero. Então, por conta disso, naquela situação, quando eu utilizei essa funcionalidade, eu não construí um gráfico de linhas, tá? E sim um gráfico de barras. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou duplicar esse Trends e eu vou mudar aqui a minha visualização para automático, ok? Primeiro ponto. Na verdade, eu vou mudar para barras, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é construir um outro campo calculado. E vai ser exatamente o campo calculado que eu utilizei aqui na minha visualização, tá? Deixa eu até editar aqui. Seria esse label. Vou até copiar para ficar um pouco mais simples, mas eu vou explicar como que esse campo calculado funciona, tá? Vou mudar aqui os meus valores. Order date, legal. Agora, eu vou explicar para vocês o que isso aqui faz, basicamente. Basicamente, ele vai analisar o meu parâmetro e vai percorrer sobre as seleções, seja semana, mês, quarter ou year, ok? Quando eu selecionar a semana, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o ano do meu order date, que é o meu campo de data que eu estou utilizando na minha visualização, e vou transformar ele no tipo de texto, tá? Por quê? Para que eu consiga concatenar, ou seja, colocar junto com um outro texto que seria o W e o número da semana. E basta fazer um mais aqui para concatenar, ou seja, juntar dois textos, ok? E no outro lado, ao invés de trazer o year, como eu fiz aqui, eu trouxe o week, ou seja, a semana desse meu campo de data. E depois eu transformo em texto também com o meu campo str.
Eu faço isso para cada opção do meu parâmetro, tá? Obviamente, trazendo exatamente o que eu quero mostrar na tela. Aqui na semana eu vou mostrar o ano e a semana, tá? Quando eu selecionar a opção de mês, eu vou mostrar exatamente o quê? O nome do meu mês, mas apenas as 3 primeiras letras. Então eu trago o date name para trazer apenas o nome do meu campo order date, o nome do meu mês, tá? E o meu campo e minha função left para trazer apenas os 3 primeiros caracteres da esquerda para a direita desse meu campo, desse meu resultado, que basicamente é o nome do mês. E eu vou concatenar aqui com o texto do meu ano do meu campo de data. E é isso. Então basta vocês analisarem. Vou até dar um zoomzinho aqui melhor, pra vocês poderem enxergar um pouco melhor. Não, melhor, dá um zoom não. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Agora eu acho que dá para visualizar melhor, né? Aí, olha só. Então é isso. Caso vocês queiram, né, um exemplo de como vocês podem configurar, vocês podem utilizar esse código aqui, tá? Mas ele é muito simples. E basta vocês adicionarem a necessidade de vocês. Nesse caso aqui, ele está em inglês, né? Week. Eu vou colocar um S de semana. E aqui eu vou colocar um T de trimestre. Ok? Vou clicar em OK. Na verdade, eu esqueci de renomear. Vou chamar ele de label. Date. Type. Label. Vou clicar em OK. E vou trazer ele para onde? Para frente aqui do meu campo Date Type. Só que olha o que vai acontecer. Ele bagunçou um pouquinho, né? Então eu vou modificar o meu campo Date Type para tipo discreto, ou seja, ele ficar um do ladinho do outro. Vou mudar a ordem, ou seja, primeiro vem um campo Date Type e depois o meu campo Label, tá? Eu vou esconder o cabeçalho, o título, o header do meu campo Date Type, para mostrar somente os valores do meu novo campo chamado Label. Vou adicionar aqui em Entire View e olha só, ele já está dinâmico. Então agora, quando eu venho aqui no meu dashboard, deixa eu trazer esse meu Trends 2 para cá. Vou só formatar um pouquinho ele, por exemplo, botão direito aqui, vou esconder essa informação, vou clicar com o botão direito na minha planilha e vou esconder algumas linhas, por exemplo, aqui a linha aqui do topo, aqui nessa funcionalidade, a separação de colunas, e assim já está bom. E agora quando eu interajo, ele muda dinamicamente, trazendo somente aquelas informações que eu especifiquei. De vez em quando pode acontecer isso, basta clicar com o botão direito, Rotate Label, que ele vai trazer exatamente dessa forma. Tá? Na verdade aqui está até um pouquinho grande, deixa eu até diminuir um pouquinho. E quando ele fica cortando, basta aumentar um pouquinho a linha, para ele quebrar a linha, ou seja, trazer o texto embaixo. Tá? E está prontinho a funcionalidade. Olha só que legal. Vendo? 2022, semana 42. Eu seleciono o mês, janeiro de 2022 até dezembro de 2022. Está pronto essa funcionalidade, tá pessoal? Basicamente é isso, tá? Então eu quis trazer uma visão geral de como você consegue, né, algumas formas de como você consegue mudar o período dinamicamente de acordo com a seleção do usuário, seja através somente do parâmetro, tá? Ou utilizando, né, uma nova abordagem voltada à experiência de usuário, para ao invés de mudar o parâmetro, de clicar, por exemplo, em alguns ícones e mesmo assim mudar o período de data. E a escolha fica a critério de vocês, tá? É sempre de acordo com a necessidade do projeto de vocês. Então é muito importante vocês entenderem o que o usuário quer com aquela visualização. E a partir daí ficará muito mais simples e muito mais fácil escolher a visualização mais adequada para o projeto, ok? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui no comentário o que você achou, tá? Como eu falei, o link do projeto está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem clicar nele, baixar, explorar, fazer o que quiser. Você não pode republicar no portfólio de vocês, tá? Porque isso é errado. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de clicar no botão de gostei. Se inscrever no canal caso não esteja inscrito, hein, pessoal? Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais, episódio. De verdade que é para mais no Mate. E tchau!